Vamos começar pelo Zema. Nós temos o vídeo do Zema ontem, cercado aí de lideranças políticas que se reuniram ontem justamente para protocolar o impeachment, mais um pedido de impeachment aí de Alexandre de Moraes, com um fato novo, né? O fato novo é todo esse enrosco do Banco Master, né? Sua relação aí com o Daniel Worcaro e esse contratinho de 129 milhões que a Viviane Barcid de Moraes tentou esclarecer ontem e acabou se complicando. Aliás, virou meme, né? Porque a gente aqui falou no programa, ela fazendo consultoria para código de ética do Banco Master, para relacionamento com agentes públicos, né? Tudo que a gente sabe que não foi feito, né? Então, e o código de ética está lá no site, está lá assinado pelo Worcaro. Então, olha, baita consultoria, Vivi. Chama aí o Zema, por favor. Estou aqui hoje muito mais como um brasileiro indignado do que como governador de Minas Gerais. O que nós temos assistido nessas últimas semanas no Brasil é algo estarrecedor. E fica muito claro que, à medida que o tempo avança, essas pessoas, esses envolvidos, eles se julgam acima da lei, se julgam intocáveis. Mas me parece que pela primeira vez a imprensa tem se manifestado de forma muito veemente, tem ido atrás dos fatos, tem mostrado aquilo que realmente aconteceu e é verdade. E se nós já tivemos 2 presidentes da República afastados que sofreram impeachment, na minha opinião já passou da hora, pelos fatos que nós já assistimos nesses últimos dias, do mesmo acontecer com ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é pelo bem do Brasil, é pelo bem das instituições. E parece que no Brasil a magistratura passou a se considerar imune de erros. São seres humanos e cometem erros como qualquer outra carreira. Então precisamos mudar essa lei da magistratura. A grande maioria dos magistrados, 99%, são pessoas corretas, que merecem o nosso respeito. E estão tendo seu nome manchado por causa de uma minoria. Não vejo a OAB se posicionando. Silêncio. Não vejo centros acadêmicos das faculdades de direito também se posicionar, esse pessoal tão ativo, assistindo essas aberrações nesses últimos dias e todo mundo calado. Mas ainda bem que nós aqui do Partido Novo estamos aqui, não temos o rabo preso com ninguém, estamos aqui porque sabemos que o que foi cometido é gravíssimo e que merece ser apurado. Não pode existir mais nesse país os intocáveis. Casta existe na Índia. Aqui no Brasil nós temos de acabar com essa casta dos intocáveis. Não pode. É algo gravíssimo, é uma afronta ao brasileiro que levanta cedo, trabalha o dia todo e rala. Se alguém é ambicioso e quer ficar rico, ótimo, mas vá atuar no setor privado e não ficar exercendo um cargo público e se aproveitando disso. Está claríssimo o que aconteceu. É ambicioso, vai para o privado, tem muitas oportunidades aí, eu fiquei lá 30 anos, não mata ninguém. Agora, querer ganhar dinheiro a troco de venda de favores, de abertura de algum contato, etc., é algo que nós não podemos admitir. E vamos levar essa batalha até as últimas consequências. Como eu disse, não tenho o rabo preso, estou aqui para fazer o certo. E o que me motivou a ser candidato em 2018 foi a roubalheira e a incompetência do PT que destruiu Minas Gerais. E agora nós estamos aí assistindo novamente algo semelhante. E cadê o posicionamento do presidente também? Não vi. E quem está calado, na minha opinião, é porque está concordando. Porque quem está omisso é porque parece que está achando que tudo que está ocorrendo é normal. E não é. Muito obrigado. Muito bem.
Muito bem. Romeu Zema que é pré-candidato à presidência da República, naturalmente esse é um ato que ele tem uma repercussão eleitoral, aliás, tudo que está acontecendo agora vai ter repercussão eleitoral. E o Zema está batendo numa tecla que ela será uma das principais dessa campanha, dessas eleições. O Zema, para quem não acompanha aí, ele há muito tempo, já esteve aqui no programa 2 vezes e sempre faz as críticas ao Alexandre de Moraes, sempre critica os excessos do STF. Não está começando a falar disso agora por causa da campanha, né? É bom que se diga, porque tem gente já dizendo, mais um oportunista. Não, o Romeu Zema, aliás, ele é um dos poucos governadores, eu diria o único dos governadores que é pré-candidato à presidência da República, que tem coragem de criticar o Supremo, de pedir impeachment de ministro. Tá? Eu não vi o Ratinho Júnior fazer isso, não vi o Caiado fazer isso, muito menos Eduardo Leite, né? Nem se fala. Eu não vi nenhum governador que se coloca aí como nome presidenciável fazendo aquilo que a gente realmente mais espera, né, que é pressionar para um impeachment do ministro. Me fala uma coisa, Pedro Ponce, você estava lá ontem, né? Traz aí um pouco desse momento de ontem lá, dos bastidores disso. Foi feito esse protocolo, quer dizer, vocês acham que vai ter aderência? Porque em pedido de impeachment e pedido de CPI precisa passar pelo glorioso Davi Alcolumbre, né? Lá no Senado. E o Davi Alcolumbre não me parece muito disposto a comprar essa briga. Cláudio, então, ontem realmente foi um dia histórico, né? Primeiramente foi a primeira vez que um governador pede o impeachment de um ministro da Suprema Corte. Então, debaixo da liderança do governador Romeu Zema, em relação ao Partido Novo, toda a bancada do Novo, né, esteve ali presente para fazer esse pedido de impeachment. Não somente isso, como também foi feito uma representação contra o Davi Alcolumbre, pedindo a remoção imediata dele, né, da presidência do Senado, porque afinal está prevaricando. O que está acontecendo é que há vários pedidos de impeachments com centenas de assinaturas que estão sendo ignorados pela Casa, pelo Congresso, pelo Senado, aonde pessoas que foram eleitas para representar os anseios da população, anseios esses que levaram milhares e milhões de pessoas às ruas nos últimos dias. A convocação do deputado Nicolas Ferreira em São Paulo foi um mar de gente. Em várias capitais do Brasil, as pessoas foram para a rua pedir fora Toffoli, pedir fora Moraes, pedir fora Lula. Então, eles precisam fazer alguma coisa. Agora, um dos motivos, né, você mencionou que eu sou pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo em São Paulo. Eu me desfiliei há pouco tempo do PL, agradeço ao PL pelo tempo que eu estive no partido, saí do partido com a carta de anuência. Mas uma das coisas que me motivou a ir para o Novo é essa cena do governador Romeu Zema, e eu posso olhar para essa bancada e ver homens que realmente têm coragem de colocar a cara à tapa diante do estado de exceção e olhar no olho do sistema e dizer que nós não aceitamos todas as injustiças que nós estamos vendo no Brasil. Então olha quem estava ali, Deltan Dallagnol, que teve o seu mandato roubado, né, e mesmo assim continua enfrentando o sistema. Inclusive ontem fomos eu e ele ali na porta do gabinete de Davi Alcolumbre, e gravamos um vídeo. E eu menciono algo importante ali, porque imagina, tem a porta do gabinete de Davi Alcolumbre. O brasileiro precisa imaginar e olhar para a importância disso até em ano eleitoral, que se houvesse atrás daquela porta um homem com coragem, por exemplo, do Deltan Dallagnol, a história de uma nação seria diferente. Se tivesse atrás daquela porta um homem como Marcel Van Hatten, se tivesse atrás daquela porta um homem como Jeffrey Schickini, se tivesse atrás daquela porta um jovem como Nicolas Ferreira, a história de todo um povo seria diferente, porque os tiranos começariam a pagar pelos seus crimes. Então, eu tive a honra de fazer parte desse momento histórico, de apresentar o impeachment do Alexandre de Moraes, e não é somente apresentar, como apresentar num momento crucial, onde está explodindo o escândalo do Banco Master, onde você tem o Alexandre de Moraes com denúncias aí, 9 trocas de mensagens no dia da prisão de Vorcaro. Esse bandido, mafioso, corrupto, tem que pagar pelos seus crimes, e todo esse sistema que a gente sabe que envolve agentes da Câmara dos Deputados, envolve agentes do Senado, né? Todos eles têm que pagar pelos seus crimes, porque fraudaram bilhões da população brasileira. Então, eu tive a oportunidade também de fazer uma queixa-crime contra o Alexandre de Moraes ontem, apresentei, e o fato é que a gente precisa olhar para isso e ver. Há sim uma janela de oportunidade, e tem duas questões, Cláudio, porque ao mesmo tempo que se diz, não adianta ir para cima do Alexandre de Moraes ou dos escândalos de corrupção porque é ano eleitoral, então vai se esfriar, então é inútil. E outros dizem, estão fazendo por oportunismo. Até quando o governador Romeu Zema foi perguntado ontem sobre algumas questões eleitorais, sobre alianças com o PP e tal, ele fez questão de deixar bem claro que aquela não era a pauta, não era o momento para isso. Ele, obviamente, respondeu ali aos jornalistas, mas o motivo central é, sim, nós temos uma janela de oportunidade, os corruptos estão
enfim, sendo expostos, né? O rei está nu, como o deputado Nicolas Ferreira colocou nas suas redes sociais, e a gente precisa fazer alguma coisa. Deixa a campanha eleitoral para depois, deixa a pré-campanha para depois. Vamos todos nos concentrar no fato de que Davi Alcolumbre precisa pautar o impeachment de Alexandre de Moraes, precisamos abrir uma CPI do Banco Master, tudo o que está acontecendo precisa ser devidamente investigado para que nós possamos trazer justiça. Lembrando, nós estamos falando de um homem, né, que a esposa dele, Viviane Barsi, tem contrato de 129 milhões com esse mafioso corrupto, e esse homem foi o homem que prendeu Jair Messias Bolsonaro, que era levantado até poucos dias atrás pela esquerda como o deus da democracia, o guardião da Constituição. Esse homem trocou conversas com um corrupto que roubou bilhões do povo brasileiro. Esse homem é o homem que foi levantado como defensor da democracia, e a esquerda está calada. Existem hoje milhares de pessoas que foram presas por uma trama golpista que nunca aconteceu. Existem pessoas que estão presas hoje, pagando por crimes que não cometeram, né? Muitas pessoas ali que, pelo efeito do momento, talvez cometeram ali algum ato de depredação naquele dia, sequer o Código Penal prevê prisão para essas pessoas. A gente tem um país, Cláudio, desculpa, mas traficante não fica preso nesse país. Sim. Bandido com 400 anos de corrupção não fica preso nesse país. E a gente tem senhorinhas, enfim, mulheres que deixaram seus filhos em casa e estão presas injustamente. Essas pessoas precisam de liberdade, de justiça. E eu ainda digo mais. Quando resolvermos o problema da justiça contra Jair Bolsonaro e contra os presos políticos do 8 de janeiro, o Estado terá que indenizar e devolver dignidade a essas pessoas, porque nós não vamos aceitar menos do que uma retribuição justa para as pessoas que estão sofrendo em nome de uma narrativa, de um sistema que quis calar Jair Bolsonaro e a direita no Brasil. Muito bem. Olha aqui, ó. Deixa eu ouvir a nossa querida Júlia Luci. Júlia, a gente falou sobre esse pedido de impeachment, né? E a gente esbarra sempre nesse mesmo problema. Chama-se Davi Alcolumbre. Ontem nós tivemos o Girão, nós antecipamos essa informação, tivemos o Girão protocolando também uma representação aí no Conselho de Ética para que o Davi seja julgado em relação à omissão, prevaricação, abuso de poder, etc., justamente por ele não colocar esses pedidos adiante, não abrir esses impeachments, não instalar as CPIs que são solicitadas, inclusive a CPMI do Master ou a CPI do Master, são dois pedidos. Então o Davi Alcolumbre hoje é essa montanha no meio do caminho, não é uma pedra, né? É uma montanha no meio do caminho. Eu fico me perguntando aqui quem é que vai apresentar o pedido de impeachment do Alcolumbre, porque eu vi com muito bons olhos a manifestação aí e a atitude do Girão, mas eu acho insuficiente, né, uma representação no Conselho de Ética. Eu acho que tem que partir para cima mesmo. Olá, bom dia. Parabéns pela sua fala, viu, Pedro? Eu concordo com todas as suas palavras. Acho que foi uma manifestação extremamente importante e coerente, né? Não é diferente daquilo que a gente observou nos últimos anos e não tem nada de oportunista e traz uma força muito grande para toda essa campanha de combate à corrupção. Sobre o senador Davi Alcolumbre, o Cláudio, acho que está na hora de a gente começar a comentar aqui no programa, haja vista toda a repercussão que o programa tem, que não necessariamente o senador Davi Alcolumbre, ele tem, porque nem a Constituição fala isso, mas ele não tem o poder de discricionariedade de decidir sobre o mérito do registro de um pedido de impeachment ou de um pedido de CPI. Por quê? Quando a Constituição traz tanto os requisitos de apresentação de uma CPI, como também da apresentação de um pedido de impeachment, ela coloca assim, atingidas as condições, poderá ser aberta, né? Então, hoje o que a gente está esperando, e eu vejo que o Senado ele está concordando, os senadores estão concordando com isso, mas que é uma discussão que a gente pode levantar, e consequentemente os senadores podem colocar isso ali no âmbito do plenário também, mas é porque a gente está esperando que haja uma decisão do senador Davi Alcolumbre em relação ao pedido de impeachment e também em relação à instalação de CPI. E a Constituição não dá esse poder para ele, né? Então, tá mais do que na hora, como eu já comentei aqui na semana passada, de os senadores começarem a não seguir aquilo que o presidente do Senado define. Então, se ele quer uma ordem do dia sendo votada,
que os senadores não participem, que os senadores não deem quórum, até que seja declarada a instalação, tanto das CPIs, como a gente sabe que hoje está dependendo dele, como também do pedido de impeachment. Agora, mesmo porque se ele não o fizer, ele pode incorrer no crime de responsabilidade, conforme previsto na Lei 1079 de 1950, que foi recepcionada pela Constituição Federal. Então, quando um agente público está diante de uma situação fática em que os elementos, todos os requisitos para a prática de um determinado ato estejam presentes, mas o agente público decide não fazê-lo, ele está sim prevaricando, ele está sim cometendo um crime de responsabilidade. Então, eu estou trazendo esse ponto de vista jurídico aqui, porque a gente sabe que todo quebra-cabeça político está montado. E a cada dia que passa, nós temos mais e mais elementos que fortalecem a tese de que o ministro Alexandre de Moraes não pode permanecer mais no Supremo Tribunal Federal. Veja, gente, hoje a gente recebe a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes esteve num clube em Londres, numa das áreas mais caras da capital britânica, degustando um uísque cuja garrafa é mais de 3 milhões de reais. Não, tá certo? 3 milhões não. Não, 3 milhões não é não. Peraí, calma, $600. 600 dólares. $600 significa o quê? 3 Quanto mil. que é? 3 mil reais. Todas as despesas para ele ir para esse clube, passagem, hospedagem e todo o menu que foi oferecido ali, e não apenas para ele, você mais precisa aqui, vou ler a lista das pessoas que estiveram lá, tá? O Alexandre Cordeiro, presidente do CAD. Alexandre de Moraes. André Ramos Tavares, ministro do TSE. Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal. Antônio Saldanha Palheiro, ministro do STJ. Benedito Gonçalves, lembra aquele do Missão Dada, Missão Cumprida? Ministro do STJ presente também. Ciro Nogueira, presidente do PP. Daiane Nogueira de Lima, que é conselheira do Conselho Nacional de Justiça. Davi Alcolumbre, presidente do União Brasil. Dias Toffoli, ministro do STF. Gilmar Mendes, ministro do Supremo. Hugo Mota, presidente da Câmara. Jorge Messias, ministro-presidente, o chefe da AGU. José Levi Melo do Amaral Júnior, conselheiro do CAD. Luiz Felipe Salomão, ministro do STJ. Mauro Campbell Marques, ministro do STJ. Michel Temer, ex-presidente da República. Paulo Gonet, claro, procurador-geral da República. Raul Araújo, ministro do STJ e do TSE. Ricardo Lewandowski, até então ministro da Justiça. E Vitor Fernandes, conselheiro do CAD. Então, era nesse tipo de ambiente que o ministro Alexandre de Moraes era visto, era encontrado. E sabe quem pagou para a ida de todas essas pessoas? Vorcaro. E era Vorcaro que passava a mensagem para o ministro Alexandre de Moraes. Então, gente, a gente chegou no ponto que o ministro Alexandre de Moraes não tem mais nenhuma envergadura moral para permanecer no cargo que ele está. E, consequentemente, abrimos um espaço gigantesco para aquilo que o Pedro trouxe aqui, que é exatamente contestar esse julgamento dos presos do 8 de janeiro, porque a gente sempre comentou aqui no programa, Pedro, que a gente não tinha que falar sobre anistia porque essas pessoas não cometeram esses crimes. Né? O que tem que acontecer, o correto, o justo, de direito, de fato e de direito, é a anulação de todo esse processo. Porque, por óbvio, cada vez fica ainda mais claro que tudo foi feito para manter o presidente Bolsonaro fora, para manter o presidente Bolsonaro preso, para que Lula pudesse voltar ao poder, a quadrilha voltar junto com ele, e a gente vê todo esse escândalo que até agora, gente, é o maior, conseguiu superar o da Lava Jato. Todo esse escândalo de corrupção e de lavagem de dinheiro também, né, sendo um dos crimes, pudesse acontecer. Então, assim, sim, nós temos plenas condições políticas, mas também existe uma brecha jurídica, que foi a que eu falei aqui, em relação à omissão que hoje o presidente do Senado está cometendo. Bom, deixa eu fazer alguns ajustes na informação. Bom, primeiro, assim, a gente tem esse encontro foi um chamado primeiro Fórum Jurídico Brasil de Ideias. Ele aconteceu, essa reportagem é do Poder 360, aconteceu no chamado George Club, tá? Lá em Londres. E aí, a minha surpresa quando você falou, Júlia, porque quando você falava do uísque que foi tomado, né? O uísque, né? Na verdade, aqui a gente tem um uísque que não é um uísque, né? Na verdade, era um encontro para degustação de uísque, né? E charuto. Mas o uísque era, vamos dizer assim, era... Onde fluíam as ideias, né? Era a joia. Era justamente para clarear as ideias. O uísque, o Macallan, que aliás é um excelente uísque. Eu adoro Macallan. Eu não estava lá. Macallan tem várias, né, dependendo do envelhecimento, tem vários tipos de Macallan, tem os mais acessíveis, os menos acessíveis para pobres mortais. Mas o fato é que o evento ele custou $640 mil. Aí sim,
$640 mil, o evento de degustação, né? Então, porque, claro, são várias garrafas de Macallan. Então, o total aqui é de mais ou menos 3,2 milhões de reais no câmbio atual. Então, assim, claro, não é uma garrafa, né? São várias garrafas. Era um evento justamente que estava aí barato. Com 40 pessoas, né? 40 pessoas participaram dessa degustação. Eu sou um crítico de convescotes, seja no Brasil, seja fora do Brasil, que incluam ministros de tribunais superiores, de desembargadores, juízes, procuradores, porque assim, tinha uma época, até um tempo atrás, o que você tinha era o seguinte: anualmente, as associações de magistrados, associações de procuradores, elas faziam um evento anual para a categoria, né? Fazia o evento, são associações bancadas com a mensalidade desses servidores, então não tinha problema nenhum. Ia lá, reservava um resort, né? Não era o Itaiá, o Itaiá não existia ainda, mas ia lá para a Bahia, né, para o Nordeste e tal, e fazia um evento. Tudo bem, até aí não tinha problema nenhum. Isso foi evoluindo, porque os empresários começaram a olhar e falar assim: poxa, deixa eu patrocinar vocês. Aí os procuradores: claro, porque não é só juiz não, tá? Claro, pode patrocinar. Aí você começou a ter o juiz, o desembargador, o ministro. Aí você começou a ter esses eventos, ainda eram eventos da categoria, patrocinados por esses empresários que tinham interesse, muitas vezes até causas nesses tribunais, ou sendo investigados, enfim, com interesse no poder público. E isso depois deu um spin-off e virou uma bandalheira completa, porque hoje você tem fóruns que são organizados e patrocinados por estes empresários todos, e para o qual são convidados como palestrantes essas autoridades, e muitas vezes com cachê, tá? E isso é uma coisa que eu acho que qualquer CPI ou impeachment, né, o Senado precisa olhar isso com uma lupa, é o seguinte: tem que obrigar, e isso precisa estar em lei, esses ministros a divulgarem os seus cachês dos eventos que eles participam. Porque o Lula, por exemplo, depois que ele saiu da presidência da República no seu segundo mandato, o que aconteceu com o Lula? Ele passou a dar palestras pelo mundo inteiro. Igual o Barack Obama, até aí tudo bem. Só que quem pagava as palestras? As empreiteiras e os gigantes nacionais que foram beneficiados pela sua gestão, como se fosse um payback. E quanto custava uma palestra do Lula? 300 mil reais. E era uma palestra motivacional? Era uma palestra sobre gestão? Era uma palestra sobre como tirar o pobre da pobreza, o miserável da miséria? Não. 4 mandatos. Era a conversa fiada do Lula. Eu assisti algumas dessas palestras, inclusive algumas gravadas, publiquei sobre isso na época da Lava Jato. Então, claro, ficou a suspeita que pairou era de que essas palestras, na verdade, era payback, era propina. Só que a investigação que se abriu em cima disso aí acabou batendo naquilo que, né, topando com uma impossibilidade de se confirmar o pagamento da propina em relação a essas palestras. Então ficou tudo certo e o Lula está milionário por causa dessas palestras e está tudo bem. Então assim, nós hoje estamos diante desse tipo de situação. Então você tem lá um evento como esse, em que você tem pessoas aqui que ocupam os principais cargos, o primeiro escalão da República, todos eles degustando do Macallan, não tem problema nenhum, desde que pagasse do seu próprio bolso. Mas não, estão degustando bancado pelo Master. Mas isso não é exclusivo do Master, isso acontece toda hora e sem limite. Isso acontece a todo momento, tá? Me avisa aí quando o André entrar, Brenda. Ele teve um probleminha no computador aqui, tá? Isso acontece a todo momento e isso precisa acabar. Nós tivemos recentemente algumas tentativas de se ajustar isso no âmbito do CNJ, mas não foi possível e muito menos no âmbito do STF, através aí inclusive desse debate sobre código de ética.